Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar sobre transformação, reinvenção e turismo. Para tratar desse assunto conosco, Jaqueline Lamonier Ribeiro é a nossa convidada. Seja bem-vinda ao Ponto Certo, Jaqueline. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Vamos começar aqui com a nossa conversa, falando um pouco quem é você. Certíssimo. Meu nome é Jaqueline Lamonier Ribeiro. Eu sou bióloga, trabalho na Universidade de Brasília e me reinventei. Foi no momento da pandemia, no auge da minha carreira de pesquisadora, terminando o mestrado, eu tinha um intercâmbio no Japão e quando a pandemia começou eu estava no Japão, nesse intercâmbio, e voltei e fui uma das pessoas que ficaram como teste em casa até que a pandemia cessasse, então eu ficaria em casa, né, para que fosse menos um naquele momento tão difícil. Então voltei do Japão e permaneci em casa. Então vamos aqui por partes, né, já que foi lá na pandemia, você estava no Japão, a trabalho, fazendo pesquisa, não é isso? Qual pesquisa que você fazia lá naquele momento? Então, na verdade, lá eu estava fazendo a parte de microbiologia de alimentos, que eu trabalho com análise de leite, né? Tanto a parte microbiológica quanto físico-química. Isso foi no final de 2019, início de 2020. Exatamente, foi então em janeiro. Você, quando retornou, chegou ao Brasil, Isso. Quando você fala, foi uma daquelas que testou, é que você teve que literalmente fazer uma quarentena antecipada. Exatamente. Né? Que qualquer pessoa naquele momento ainda não se tinha notícia do Covid-19 no Brasil, né? E nem como seria, né, o desenrolar dessa história. Então, literalmente, você teve que ficar bonitinha, trancadinha em casa. Em casa. E por lá eu fiquei por quase 2 anos. E aí isso gerou uma ansiedade muito grande. Eu acho que todo mundo passou por isso, que ficou em casa, né? E eu tive que me reinventar. Porque a minha mãe estava na mesma situação, a minha avó, que era uma senhora idosa, a gente tinha muito zelo por ela. E foi aí que nós inventamos, na verdade, pensamos em arranjar um local para ela ficar em segurança. E aí nós construímos num terreninho da minha mãe, lá em Corumbá 4, um container, onde ela se manteve com a gente, né, para estar ali em segurança, né, refugiada, assim. Tá. Minha avó. Então, esse seu reinventar, Jaqueline, foi sair totalmente da sua área, né? Você está ali na biologia. Exato. E aí, pela necessidade de estar presa em casa e, ao mesmo tempo, até gerar essa ansiedade, gerar, né, essa situação, vamos dizer, hiper incômoda interiormente, Exato. que vai refletir no externo, né? Muito. Você começou a pensar, bem, então vamos ter um local de lazer, foi isso? Exatamente. E era um lugar que seria uma forma de proteger a minha avó também. Então seria mais em meio à natureza, um lugar mais aberto, né, mais seguro, fora do urbano. E aonde foi esse local que vocês deram o pontapé inicial aí? Então, esse local é Santo Antônio do Descoberto, fica aqui mais na proximidade de Brasília, no entorno, e ele fica às margens de Corumbá 4, que é uma barragem que foi criada ali naquela região, né? É que é um lugar bonito, né? Ele se transformou ali num lago. Belíssimo. E o que eu não sabia, que ele era tão rico na parte de turismo.
né? Olha, interessante. Aí, exatamente. Por ser muito bonito, né? Havia muita procura. E na época também tinha a questão que a Chapada dos Veadeiros e em outras regiões, eles tornaram aquela região como uma região de risco, então fizeram ficou lockdown. Fechada, Ficou fechado. Exato. E não ficou fechada só a Chapada, ficou também, por exemplo, Pirenópolis, que é uma cidade turística, né? Que é muito visitada, próxima a Brasília, ficou também no lockdown, e a Chapada dos Veadeiros também ficou na mesma situação, né? Sem estar recebendo os turistas. Exatamente. Então nós colocamos esse rancho no Airbnb, né? Para que a gente alugasse por temporada. Íamos um final de semana sim, outro não, e quando não íamos, a gente colocava para alugar. E aí começou realmente de segunda a segunda a gente receber hóspedes lá, que eram pessoas que estavam buscando o mesmo que eu busquei inicialmente, né? Fugir, o turismo de escapada, que na época ficou muito, mas muito conhecido. Até que eu conheci o Thiago Luz aqui em Brasília, e ele trabalhava com trilhas interpretativas aqui em Brasília, no Parkway. E a gente nunca imaginaria que existiam lugares tão bonitos no Parkway. E ele faz essa trilha também contando um pouco da história de Brasília. Ali tem o Catetinho, a Casa Grande. Então realmente é muito rica a trilha que ele faz. E eu comecei já me falaram que eu fui picada pelo mosquitinho do turismo. Eu comecei a ver o quanto que era interessante a gente indicar lugares legais para aquelas pessoas que, assim como eu, estávamos paralisadas por conta da Covid, né? E aí foi quando eu comecei a conseguir sair mais de casa e conhecer regiões no qual eu nunca imaginei que pudessem ser pontos turísticos aqui em Brasília. E você chegou a fazer uma parceria aí com o Thiago? Cheguei, hoje eu namoro com ele. Parceria então foi boa, hein? Parceria boa, tanto de trabalho quanto realmente de pessoal, né? E aí a gente começou a buscar lugares. Aqui em Brasília tem lugares muito bonitos, regiões como Lago Oeste, que é uma região belíssima mesmo. Tem uma vista incrível. Parkway, que nós mapeamos do começo ao fim. O Thiago também trabalha muito com a parte náutica aqui de Brasília, então nós conhecemos Lago Sul, Lago Norte, lugares que a gente não imaginava que tinha um turismo tão diversificado. E a nossa intenção sempre era aliar a hospedagem de pessoas que queriam estar, viajar sem poder, porque na época não podia pegar um avião e viajar, então viajava por Brasília. E com isso a gente começou a criar roteiros, ia na hospedagem, procurava... E esse nosso Planalto Central aqui é muito bonito, né? Muito. Assim, quem não conhece Brasília, ou só conhece Brasília por fotografias, mal sabe o que as belezas naturais que o Distrito Federal tem. Exatamente. Primeiro que é cercado de fontes nascentes, riachos, né? Então todo cantinho a gente tem Parque Nacional. E o Lago Oeste é maravilhoso. No Lago Oeste, vocês fazem um trabalho direcionado para o turismo de lá? Então, lá tem uma associação no qual cuida, né? Que é o Viva Lago Oeste. E foi aí também um pouco da nossa inspiração, começar a mapear os locais que a gente ia, com os empreendimentos turísticos que tinham lá, né, os comércios regionais, enfim. E aí, com tudo isso, nós falamos, não pode ficar só pra gente essas informações, nós temos que divulgar, a gente tem que passar, né, tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, nós fizemos um canal no Instagram, né, começou como um blog, onde nós colocávamos as hospedagens que a gente tinha ficado, juntando com o comércio local. E aí começaram a vir as pessoas, os convites, né? Vem se hospedar aqui. E com isso a gente começou a conhecer várias regiões. E aí a gente começou a divulgar essas hospedagens no qual nós íamos, né, ficar. E aí foi ficando muito grande, as pessoas pedindo pra gente divulgar, pra gente estar lá, conhecer. Conhecemos muitas casas por temporadas, que são aquelas hospedagens únicas, cabanas,
Eu acho que é domos que eles chamam, que é aquela de bambu, enfim, containers que já eram meu, então realmente foi um boom de hospedagens com container, então eram hospedagens bem diferentes, e com isso a gente começou a divulgar, e não parou só por aí, porque aí nós começamos a divulgar as hospedagens e também os empreendimentos como cafés, restaurantes, e hoje a gente administra casas hospedagens, porque muitos confiaram justamente naquele nosso trabalho de divulgação, e como nós tínhamos experiência em administrar as nossas hospedagens, né, o Thiago com o dele no Parkway e eu com a minha em Corumbá 4, comecei a administrar casas por temporadas. Hoje a gente tem... Hoje vocês administram aí quantos imóveis dentro do DF? 38 imóveis, sendo que não só dentro do DF, como em Corumbá 4, Chapada dos Veadeiros também nós temos, e Pirinópolis ainda estamos em via de conseguir outros imóveis ali. Então você abandonou a biologia de vez ou não? Não, de forma alguma. Aí eu fui chamada novamente, né? Voltamos, né, para o presencial. Hoje eu estou em licença capacitação, estou fazendo um curso para eu, daqui a um ano, entrar no doutorado, na parte da biologia. Então assim, retomou. Tá conseguindo conciliar aí as duas, né? Por enquanto, sim. E muito feliz, porque o que eu estava muito parada antes, hoje eu me vejo muito ativa, né? Mas vai chegar um momento que eu vou ter que... De uma certa forma, foi terapêutico, né? Demais. Essa sua reinvenção, hein, Jaqueline? Exatamente. Ela foi, assim, modificou, muito, né? Não só as suas atividades, mas eu acho que o seu próprio olhar a sua cidade, né? A sua localidade. Exatamente. Aqui. Claro, e o interessante é que, ainda que pareçam duas profissões totalmente diferentes, eu consegui muito aproveitar uma na outra. E isso é muito interessante, assim, eu acho que realmente a parte do turismo, ela complementou a biologia e a biologia complementou o turismo. E assim foi, ainda mais porque hoje eu vivo muito constante em natureza e tudo mais, então muitas das coisas que eu havia aprendido na universidade, com certeza eu estou usando. E tem muito a ver a biologia com esse espaço aberto, né? Embora ela seja uma área vasta, exatamente, ela está muito ligada vamos dizer, ao início da vida, né? Exatamente. Da vida não só humana, mas das plantas, dos animais. A biologia, ela traz essa forma mágica, e você foi buscar, através de um refúgio na natureza, uma nova missão e profissão. Como é que foi essa sua experiência de se reinventar? Então, hoje eu tenho como um amadurecimento. Não só eu me reinventei, como eu ajudei muitos ao meu redor a se reinventar, começando pela minha mãe, que hoje é a minha maior parceira. Isso é muito legal. Muito. E acaba que realmente foi um amadurecimento muito grande, porque eu me vi nela e eu acho que ela faz exatamente a mesma coisa. Então, assim, foi muito gratificante, porque eu também consegui transformar muito a minha família, né? As pessoas que estavam do meu lado, que também estavam naquela mesma preocupação da questão da Covid, como seria? Será que estaríamos bem no final? E por fim, eu coloquei toda a família em prol daquele ranchinho, do turismo, da questão da gente estar administrando casas. Então acabou que eu acho que não foi uma transformação solitária, não. Teve uma transformação em mim, mas com certeza teve em muita gente que estava ali comigo. Isso faz toda a diferença, né? Exatamente. A gente não só poder se beneficiar de algo que nos faz bem, mas também poder expandir isso para as outras pessoas, né, que estejam à nossa volta, e principalmente aqueles a quem a gente ama. Verdade. Jaqueline,
quais as suas pretensões aí para o futuro, que você me falou que vocês estão fazendo vários mapeamentos, porque eu já vi que não para por aí, não. Não. Na verdade, no começo era algo bem desconhecido. E hoje a gente tem caminhado em prol de fazer realmente potencializar mais o turismo de Brasília. Ainda mais num momento em que Brasília vai ser muito o centro das atenções, né? Por conta de toda a transformação política, mudanças. Então a nossa intenção é realmente dar mais visibilidade para o turismo de Brasília, que é muito rico. Não só em Brasília, quanto no entorno. Eu não posso esquecer também, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros, que já é realmente um lugar que as pessoas conhecem e sabem do potencial turístico. Corumbá 4 também, que é o meu lugar predileto. Então, assim, a minha intenção é criar uma comunidade onde as pessoas elas possam criar roteiros e ter um trabalho melhor no turismo de network para que a gente fique cada vez... para que as distâncias, ainda que sejam um em Corumbá 4, outro em Chapada, mas que a gente consiga fazer um bom trabalho no turismo, assim, conectar esses empreendedores. E você tem feito outros parceiros. Queria que Sim. você fale também dos seus parceiros aí, Claro. que são pessoas que trabalham com alimentação, pessoas que trabalham também com moda, enfim. Me conta aí. Exatamente. Bom, em Corumbá 4 nós temos uma turismóloga, ela é formada no Goiás e ela é doutora já nessa parte de turismo e ela conseguiu mapear todos os empreendimentos de Corumbá 4. O nome dela é Amanda, eu não sei qual é o sobrenome, mas passo depois. E nós temos na Chapada dos Veadeiros também, pessoas também que já conseguiram fazer esse trabalho de mapeamento. Eu tenho conversado muito com o Rafael lá, com a Bruna, que trabalha com a comida de trilha também, que ela conhece muito o local e é essa a nossa intenção, a gente conseguir unificar esses empreendimentos a hospedagens e transformar realmente em roteiros interessantes, tanto na parte de trilha, atrativos para Corumbá 4, atrativos na Chapada, dos Veadeiros. São muitos lugares que a gente pretende criar roteiros e trabalhar, né, apresentar esses roteiros para as pessoas que estão procurando turismo em Brasília e em torno. Essa rede que vocês estão aí, na verdade, construindo, né? Isso. De apoio, porque são todos pequenos, médios empreendedores e que estão crescendo juntos ali. Um vai divulgando o trabalho do outro. A maioria se iniciou durante a pandemia, não é verdade? Exato. Foram pessoas que também se reinventaram. Pois é, isso é mais interessante. Isso é uma coisa muito legal, porque um vai dando a mão para o outro e vai criando uma rede de apoio e vão crescendo todos juntos juntos. Né? Exatamente. E me fala um pouco mais a respeito da empresa que você criou aí. Então, começamos com um Instagram, né? Era um blog pessoal, o Airbnb Cerrado Experience, e hoje nós colocamos o nosso nome para Cerrado Experience, como essa comunidade de turismo, né? Antes eram só hospedagens, a gente apresentava esses espaços únicos, essas hospedagens únicas. Hoje é uma comunidade onde tem experiências, existem eventos também e existem hospedagens, né? Então, nosso canal no Instagram é o Cerrado Experience. E lá nós divulgamos justamente estes locais para que as pessoas busquem o nosso Instagram para ter, de repente, ideias de lugares legais para passar um final de semana ou, quem sabe, férias. E também trabalhamos muito hoje com eventos, porque muitas das pessoas, né, que não conseguiram casar na pandemia, hoje já estão também procurando esses locais e esses fornecedores para evento.
E quais os tipos de evento que você mais trabalha? São festas, são feiras, são, como é que se pode dizer, empórios, conferências? Como é que são esses eventos? Então, hoje muitos casamentos, porque realmente... casamento, exatamente, olha que interessante. Porque muitas das pessoas que estavam na pandemia, que não puderam casar, que sonhavam com aquele casamento e não conseguiram por conta da pandemia, hoje já estão conseguindo realizar os eventos, né? Então a gente tem ajudado bastante as pessoas a achar o espaço perfeito, fornecedores, enfim. Que legal isso, hein? Eu podia esperar tudo. Menos que fosse casamento. Tá vendo? Não foram só divórcios na pandemia. Muita gente não conseguiu casar e hoje está conseguindo realizar o sonho do casamento. Bem legal isso daí, muito legal mesmo. E você, o Thiago, pretende também aproveitar aí essa união de vocês e fazer esse casamento? Pois é, a gente tem uma parceria bem legal, tanto pessoal, afetiva, né, como profissional. E temos crescido muito e desenvolvido muito, assim, até como pessoas, né? Realmente. Quem sabe? Legal. Jaqueline, o ponto certo, ele está assim, chegando ao final. E eu gostaria que você passasse uma mensagem aí para as mulheres que nos assistem, para os homens também que nos assistem, né? Um pouco dessa tua força, dessa tua volta por cima. Na verdade, eu acredito que às vezes o partir do ponto zero é a melhor forma para você se descobrir. Para você descobrir a sua força, o seu foco, até mesmo para você deixar o medo para lá e simplesmente agir, né? Realmente eu acho que eu aprendi muito partindo do ponto zero e vendo que realmente a gente pode também contar muito com os nossos instintos, né? Com o que está aqui dentro da gente. Muito legal. Enfim. Parabéns. Obrigada. Sucesso aí na sua caminhada. Espero que a sua empresa cresça bastante, arrume cada vez mais aliados. Tá certinho. Muito obrigada. Obrigada a você por comparecer ao ponto certo. Obrigada, Érica. E você que nos assiste nesse momento? Já teve aquele momentozinho ali em que você sentiu vontade de dar uma virada? Que estava triste? Se inspire em pessoas como a Jaqueline e dá aquela virada na chave. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.